Redes neurais convolucionais CNN. Embora o supercomputador Deep Blue da IBM tenha vencido o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1996, até recentemente os computadores não conseguiam executar tarefas aparentemente triviais como detectar um filhote em uma foto ou reconhecer palavras faladas de forma confiável. Por que essas tarefas são tão fáceis para nós humanos? A resposta está no fato de a percepção ocorrer em grande parte fora do domínio de nossa consciência, dentro de módulos sensoriais auditivos e visuais especializados em nossos cérebros. Quando a informação sensorial chega à nossa consciência, ela já está adornada com características de alto nível. Por exemplo, quando você olha para uma foto de um filhote fofo, você não pode escolher não ver o filhote ou não notar sua fofura, assim como também não consegue explicar como reconhece um filhote fofo. É apenas óbvio para você. Assim, não podemos confiar em nossa experiência subjetiva. A percepção não é nada trivial e, para entendê-la, devemos observar como os módulos sensoriais funcionam. As redes neurais convolucionais, CNNS em inglês, emergiram do estudo do córtex visual do cérebro e têm sido utilizadas no reconhecimento de imagens desde os anos 1980. Nos últimos anos, graças ao aumento do poder computacional, a quantidade de dados de treinamento disponível e os truques apresentados no capítulo 11 para treinamento de redes profundas, as CNNS conseguiram alcançar um desempenho sobre-humano. Em algumas tarefas visuais complexas, elas fornecem serviços de pesquisa de imagens, carros autônomos, sistemas automáticos de classificação de vídeo e muito mais. Além disso, as CNNS não estão restritas à percepção visual, sendo também bem-sucedidas em outras tarefas, como reconhecimento de voz ou processamento de linguagem natural. PLN, no entanto, nos concentraremos apenas em aplicações visuais por enquanto. Neste capítulo apresentaremos de onde vieram as CNNS, como são seus blocos de construção e como implementá-las com a utilização do TensorFlow. Em seguida, apresentaremos algumas das melhores arquiteturas das CNNS. A arquitetura do córtex visual. David H. Rubel e Thorsten Wiesel realizaram uma série de experimentos com gatos em 1958, http://gu.gl/VLXXF9, fecha parênteses, 1 e 1959, http://gu.gl/oiufus, fecha parênteses 2, e alguns anos depois em macacos, http://gu.gl/95f7qh, fecha parênteses, 3, fecha parênteses, que proporcionou aprendizados cruciais sobre a estrutura do córtex visual. Os autores receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1981 por seu trabalho. Em particular, eles mostraram que muitos neurônios no córtex visual têm um pequeno campo receptivo local, o que significa que eles reagem apenas a estímulos visuais localizados em uma região limitada do campo visual. Veja a figura 13.1, na qual os campos receptivos locais de 5 neurônios são representados por círculos tracejados. Os campos receptivos de diferentes neurônios podem se sobrepor, e juntos formam todo o campo visual. Além disso, os autores mostraram que alguns neurônios reagem apenas a imagens nas linhas horizontais, enquanto outros reagem apenas a linhas com diferentes orientações. 2 neurônios podem ter o mesmo campo receptivo, mas reagem a diferentes orientações da linha. Eles também notaram que alguns neurônios têm campos receptivos maiores e reagem a padrões mais complexos, que são combinações dos padrões de nível inferior. Essas observações levaram à ideia de que os neurônios de nível superior são baseados nas saídas dos neurônios vizinhos de nível inferior. Na figura 13.1, observe que cada neurônio está conectado a apenas alguns neurônios da camada anterior. Esta poderosa arquitetura é capaz de detectar todos os tipos de padrões complexos em qualquer área do campo visual. Figura 13.1. Campos receptivos locais no córtex visual. Esses estudos do córtex visual inspiraram o neocognitron, introduzido em 1980, http://gu.gl/xs9, 4, que gradualmente evoluiu para o que hoje chamamos de redes neurais. Um Single Unit Activity in Striate Cortex of Unrestrained Cats, de Rubel e T. Wiesel, 1958. 2 Receptive Fields of Single Neurons in the Cats Striate Cortex, de Rubel e T. Wiesel, 1959. 3 Receptive Fields and Functional Architecture of Monkey Striate Cortex, de Rubel e T. Wiesel, 1968. 4 Neocognitron, a Self-Organizing Neural Network Model for a Mechanics of Pattern Recognition Unaffected,
By Shifting Position K, Fukushima, 1980. Camada convolucional. Convolucionais. Um marco importante foi um artigo de 1998, http://gu.gl/A347S4, fecha parênteses, 5D. Ian Le com Leon Botou, Yoshua Bengio e Patrick Afafner, que introduziu a famosa arquitetura LeNet, 5 amplamente utilizada para reconhecer números em checksum nos critos. Essa arquitetura tem alguns blocos de construção que você já conhece, como camadas totalmente conectadas e funções de ativação sigmoide, mas também apresenta 2 novos blocos de construção, camadas convolucionais e camadas de Pooling. Vamos conhecê-las agora. Por que não simplesmente utilizar uma rede neural profunda regular com camadas totalmente conectadas para tarefas de reconhecimento de imagem? Infelizmente, embora isso funcione bem para pequenas imagens, por exemplo, NIST, falha em imagens maiores devido ao grande número de parâmetros necessários. Por exemplo, uma imagem sem multiplicação 100 tem 10.000 pixels e se a primeira camada tiver apenas 1.000 neuronews, o que já restringe severamente a quantidade de informações transmitidas para a próxima camada. Isso significa um total de 10 milhões de conexões. E essa é apenas a primeira camada. As CNNs resolvem este problema ao utilizar camadas parcialmente conectadas. Camada convolucional. O bloco de construção mais importante de uma CNN é a camada convolucional. 6. Os neuronews na primeira camada convolucional não estão conectados a cada pixel na irmã gen de entrada, como estavam nos capítulos anteriores, mas apenas a pixels em seus campos receptivos. Veja a figura 13.2. Por sua vez, cada neurônio na segunda camada convolucional está conectado apenas a neuronews localizados dentro de um pequeno retângulo na primeira camada. Essa arquitetura permite que a rede se concentre em características de baixo nível na primeira camada oculta e, em seguida, os reúna em características de nível superior na próxima camada oculta e assim por diante. Essa estrutura hierárquica é comum em imagens do mundo real, e é uma das razões pelas quais as CNNs funcionam tão bem para o reconhecimento de imagens. 5. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition Y. Le com et al., 1998. 6. Uma convolução é uma operação matemática que desliza uma função sobre a outra e mede a integral da sua multiplicação pontual. Possui conexões profundas com a transformada de Fourier e a transformada de Laplace. E é muito utilizada no processamento de sinais. As camadas convolucionais realmente utilizam correlações cruzadas que são muito semelhantes às convoluções. Consulte http://gu.gl/ast para obter mais detalhes. Figura 13.2. Camada CNN com campos receptivos locais retangulares. Até agora, todas as redes neurais multicamadas que analisamos não camadas compostas por uma longa linha de neuronews e tivemos que nivelar as imagens de entrada para 1D antes de fornecê-las à rede neural. Agora, cada camada é representada em 2D, o que facilita a combinação dos neuronews com suas entradas correspondentes. O neurônio localizado na linha I coluna J de uma determinada camada está conectado às saídas dos neuronews na camada anterior localizada nas linhas I mais FH, 1, colunas, JJ mais FW, 1, sendo que FH e FW são a altura e a largura do campo receptivo. Veja a figura 13.3. É comum adicionar zeros ao redor das entradas para que uma camada tenha a mesma altura e largura da camada anterior, conforme mostrado no diagrama, o que é chamado de zero padding. Zero padding. Figura 13.3. Conexões entre camadas e zero padding. Também é possível conectar uma grande camada de entrada a uma camada muito menor, ao espaçar os campos receptivos como mostrado na figura 13.4. A distância entre dois campos receptivos consecutivos é chamada de strid. No diagrama, uma camada de entrada 5 multiplicação 7 mais preenchimento com zeros é conectada a uma camada 3 multiplicação 4 usando campos receptivos 3 multiplicação 3 e um strid de 2. Neste exemplo, o strid é o mesmo em ambas as direções, mas não precisa ser assim. O neurônio localizado na linha I coluna J na camada superior está ligado às saídas dos neuronews na camada anterior localizada nas linhas I multiplicação SH e multiplicação SH mais FH, 1, colunas J multiplicação SW a J multiplicação SW mais FW, 1, em que SH e SW são os strides verticais e horizontais. Figura 13.4. Reduzindo a dimensionalidade utilizando um strid de 2 filtros.
Os pesos de um neurônio podem ser representados como uma pequena imagem do tamanho do campo receptivo. Por exemplo, a figura 13.5 mostra dois conjuntos possíveis de pesos chamados filtros ou kernels de convolução. O primeiro é representado como um quadrado preto com uma linha branca vertical no meio. É uma matriz 7 multiplicação 7 cheia de 0S, exceto pela coluna central, que é cheia de um S. Os neurônios que utilizam esses pesos ignorarão tudo em seu campo receptivo, exceto a linha vertical central, já que todas as entradas serão multiplicadas por 0 exceto aquelas localizadas na linha vertical central. O segundo filtro é um quadrado preto com uma linha branca horizontal no meio. Mais uma vez, os neurônios que utilizam esses pesos ignorarão tudo em seu campo receptivo, exceto a linha horizontal central. Agora, se todos os neurônios na camada utilizarem o mesmo filtro de linha vertical, e o mesmo termo de polarização, e se você alimentar a rede com a imagem de entrada mostrada na figura 13.5, a camada exibirá a imagem superior esquerda. Observe que as linhas brancas verticais são aprimoradas enquanto o restante fica desfocado. Da mesma forma, se todos os neurônios utilizarem o filtro de linha horizontal, a imagem superior direita é o que você obtém. Observe que as linhas brancas horizontais são aprimoradas, enquanto o restante é desfocado. Assim, uma camada cheia de neurônios com a utilização do mesmo filtro fornece um mapa de características que destaca as áreas de uma imagem mais semelhantes ao filtro. Durante o treinamento, uma CNN encontra os filtros mais úteis para sua tarefa e aprende a combiná-los em padrões mais complexos. Por exemplo, uma cruz é uma área em uma imagem em que o filtro vertical e o filtro horizontal estão ativos. Mapa de características 1. Mapa de características 2. Entrada. Filtro vertical. Filtro horizontal. Figura 13.5. Aplicando dois filtros diferentes para obter dois mapas de características. Empilhando múltiplos mapas de características. Até agora, para simplificar, representamos cada camada convolucional como uma fina camada 2D, mas na realidade ela é composta por vários mapas de tamanhos iguais. Então ela é representada com mais precisão em 3D. Veja a figura 13.6. Em um mapa de características, todos os neurônios compartilham os mesmos parâmetros, pesos, termos de polarização, mas diferentes mapas podem ter parâmetros diferentes. O campo receptivo de um neurônio é o mesmo conforme descrito anteriormente, e se estende a todos os mapas das camadas anteriores. Em suma, uma camada convolucional aplica simultaneamente vários filtros às suas entradas, tornando-a capaz de detectar várias características em qualquer lugar em suas entradas. O fato de que todos os neurônios em um mapa de características compartilham os mesmos parâmetros reduz drasticamente o número de parâmetros no modelo, mas o mais importante é que assim que uma CNN aprende a reconhecer um padrão em um local, ela poderá reconhecê-lo em qualquer outro local. Em contraste, uma vez que uma DNN normal aprende a reconhecer um padrão em um local, ela só consegue reconhecê-lo neste local específico. Além disso, as imagens de entrada também são compostas de múltiplas subcamadas, uma por canal de cor. Normalmente existem 3, vermelho, verde e azul, RGB. As imagens em escala de cinza têm apenas um canal, mas algumas podem ter muito mais, por exemplo, imagens de satélite que capturam frequências extras de luz, como o infravermelho. Figura 13.6. Camadas de convolução com vários mapas de características e imagens com 3 canais, especificamente um neurônio localizado na linha I coluna J do mapa de característica. K em uma determinada camada convolucional L está conectado às saídas dos neurônios. Na camada anterior L1, localizado nas linhas I multiplicação SH e multiplicação SH mais FH, 1 e colunas J multiplicação SW a J. Multiplicação SW mais FW, 1 em todos os mapas de características, na camada L1. Note que todos os neurônios localizados na mesma linha I coluna J, mas em mapas de características diferentes, são conectados às saídas dos mesmos neurônios da camada anterior. A equação 13.1 resume as explicações precedentes em uma grande equação matemática, que mostra como calcular a saída de um dado neurônio em uma camada convolucional. Devido aos diferentes índices, ela é um pouco estranha, mas tudo o que ela faz é calcular a soma ponderada de todas as entradas, mais o termo de polarização. Equação 13.1. Calculando a saída de um neurônio em uma camada convolucional. ZJK igual BK mais, U igual a 0. FH menos 1. V igual a 0. FW menos 1. K igual a 0. FN menos 1. X, JK, U, V, K, K, com I igual e multiplicação SH mais U.
J igual J multiplicação SW mais V. Item. ZJK é a saída do neurônio localizado na linha I coluna J no mapa de características cada camada convolucional, camada L. Item. Como explicado anteriormente, SH e SW são os tríades verticais e horizontais, FH e FW. São a altura e a largura do campo receptivo e Fn é o número de mapas de características na camada anterior, camada L1. Item. XJK é a saída do neurônio localizado na camada L1, linha e coluna J mapa, de características K ou canal K se a camada anterior for a camada de entrada. Item. BK é o termo de polarização para o mapa de características K na camada L. Você pode encarar isso como um botão que altera o brilho geral do mapa de características K. Item. O VKK é o peso da conexão entre qualquer neurônio no mapa de características. Cada camada L e sua entrada localizada na linha U coluna V relativa ao campo receptivo dos neurônios e ao mapa de características K. Implementação do TensorFlow. Cada imagem de entrada no TensorFlow é representada como um tensor de formato 3D. 8-vid channels e um minilote é representado como um tensor de formato 4D mini byte size 8-vid channels. Os pesos de uma camada convolucional são representados como um tensor de formato 4D, FH, FW, FN. Já seus termos de polarização são representados como um tensor de formato 1D, FN. Analisaremos um exemplo simples. O código a seguir carrega duas imagens de amostra do scikit-learn com a utilização do load_sample_images que carrega duas imagens coloridas, sendo uma de um templo chinês e outra de uma flor. Ele cria dois filtros. 7 multiplicação 7, um com uma linha branca vertical no meio e outro com uma linha branca horizontal no meio, e aplica a ambas as imagens usando uma camada convolucional construída, utilizando a função tf.nn. Com 2D do TensorFlow com 0 padding e um string de 2. Por fim, plota um dos mapas de características resultantes, semelhante à imagem superior direita na figura 13.5. Import numpy as np. From scr.datases import load_sample_images. Hashtag carrega imagens amostrais. China igual load_sample_image, china.jpg. Flower igual load_sample_image, flower.jpg. Dataset igual np.array, China, flower, dip igual np.float 32. Bat_size, 8-vid channels igual dataset.shape. Hashtag cria dois filtros. Filters igual np.zeros, shape igual 7 channels 2, dip igual np.float 32. Filters 3 0 igual a um hashtag vertical line. Filters 3 1 igual a um hashtag horizontal line. Hashtag cria um grafo com entrada x mais uma camada convolucional aplicando os dois filtros. X igual tf.placeholder, tf.float 32, shape igual none, 8-vid channels. Convolution igual tf.nn. Com 2D x filters strides igual 1,2,2,1 padding igual same with tf.session access output igual ses.ram convolution feed_dict igual e x dataset plt.inshow output 0 1 equmap igual gray hashtag plota o mapa da segunda característica da primeira imagem plt.show. A maior parte deste código é autoexplicativa, mas a linha tf.nn. Com 2D merece uma pequena explicação. Item. X é um minilote de entrada, um tensor 4D como explicado anteriormente. Item. Filters é o conjunto de filtros a se aplicar, também um tensor 4D como explicado anteriormente. Item. Strides é um array 1D de 4 elementos nos quais os dois elementos centrais são os strides vertical e horizontal, SH e SW. O primeiro e o último elementos devem ser iguais a 1. Eles podem um dia ser utilizados para especificar um incremento em lote para pular algumas instâncias, e um incremento do pipeline, para pular alguns dos mapas de características ou canais da camada anteriores. Item. Padding deve ser tanto valid ou same. Se configurada para valid, a camada convolucional não utiliza o zero padding, e pode ignorar algumas linhas e colunas na parte inferior e direita da imagem de entrada dependendo do incremento conforme mostrado na figura 13.7. Para simplificar, apenas a dimensão horizontal é mostrada aqui, mas é claro que a mesma lógica se aplica à dimensão vertical. Caso seja configurada para same, a camada convolucional utiliza o zero padding se necessário. Nesse caso, o número de neurônios de saída é igual
ao número de neuronews de entrada dividido pelo STRID arredondado. Neste exemplo, SEIO 13,5 igual a 3. Os zeros são adicionados em torno das entradas o mais uniformemente possível. Padding igual valid, isto é, sem padding. Ignorado. Padding igual same, isto é, com zero padding. Figura 13.7. Opções de padding: largura da entrada, 13, largura do filtro, 6, STRID, 5. Criamos manualmente os filtros neste exemplo simples, mas em uma CNN real você permitiria que o algoritmo de treinamento descobrisse automaticamente os melhores filtros. O TensorFlow tem uma função tf.layers.com2D que cria a variável de filtros para você denominado kernel, e a inicializa aleatoriamente, além de criar também a variável de polarização, denominada base, e a inicializar com zeros. Por exemplo, o código a seguir cria um placeholder de entrada seguido por uma camada convolucional com dois mapas de características 7 multiplicação 7 usando STRIDs 2 multiplicação 2. Note que esta função espera somente STRIDs verticais e horizontais, e padding same. X igual tf.placeholder, shape igual, none, 8 vid channels, type igual tf.float 32. Com igual tf.layers.com 2d x, filters igual 2, kernel underline size igual 7, STRIDs igual 2,2, padding igual same. Infelizmente as camadas convolucionais têm muitos hiperparâmetros. Você deve escolher o número de filtros, sua altura e largura, os incrementos e o tipo de padding. Como sempre, você pode utilizar a validação cruzada para encontrar os valores corretos do hiperparâmetro, mas isso consome muito tempo. Discutiremos as arquiteturas de CNN comuns posteriormente para dar uma ideia de quais valores dos hiperparâmetros funcionam melhor na prática. Requisitos de memória. Outro problema com a CNNS é que as camadas convolucionais requerem uma quantidade enorme de RAM, especialmente durante o treinamento, porque o reverse pass da retropropagação requer todos os valores intermediários calculados durante o forward pass. Por exemplo, considere uma camada convolucional com filtro 5 multiplicação 5 produzindo 200 mapas, de tamanho 150 multiplicação 100, com STRID de 1 e padding same. Se a entrada for uma imagem RGB de 150 multiplicação 100 3 canais, então o número de parâmetros será 5 multiplicação 5 multiplicação 3 mais 1, multiplicação 200 igual 15.200. O mais 1 corresponde aos termos de polarização, o que é minúsculo se comparado com uma camada totalmente conectada. 7 No entanto, cada um dos 200 mapas contém 150 multiplicação 100 neuronews e cada um desses neuronews precisa calcular uma soma ponderada de suas 5 multiplicação 3 é igual a 75 entradas, um total de 225 milhões de multiplicações de floats. Não é tão ruim quanto uma camada totalmente conectada, mas ainda bastante intensa em termos computacionais. Além disso, se os mapas forem representados utilizando floats de 32 bits, a saída da camada convolucional ocupará 200 multiplicação 150 multiplicação 100 vezes 32 igual 96 milhões de bits, aproximadamente 11,4 MB de RAM. 8 E isso somente para uma instância. Se um lote de treinamento contiver 100 instâncias, essa camada utilizará mais de 1 GB de RAM. A RAM ocupada por uma camada pode ser liberada assim que a próxima camada tiver sido calculada durante a inferência, ou seja, ao fazer uma previsão para uma nova instância. Portanto, você somente precisará da quantidade máxima de RAM exigida por duas camadas consecutivas. Mas, durante o treinamento, tudo que foi calculado ao longo do forward pass precisa ser preservado para o reverse pass, então a quantidade de RAM necessária é pelo menos a quantidade total de RAM requerida por todas as camadas. Se o treinamento falhar devido a um erro de falta de memória, você pode tentar reduzir o tamanho do mini-lote. Alternativas: reduzir a dimensionalidade utilizando um STRID ou removendo algumas camadas, tentar utilizar OATs de 16 bits em vez de 32 bits, distribuir a CNN por vários dispositivos. Agora veremos o segundo bloco comum de construção de CNNS, a camada Pooling. 7 Uma camada totalmente conectada com 150 multiplicação 100 neuronews, cada um conectado a todas as entradas de 150 multiplicação 100 multiplicação 3, teria 1502 multiplicação 1002 vezes 3 igual 675 milhões de parâmetros.
8 1 MB igual a 1,024 KB igual a 1,024 multiplicação 1,024 bytes igual a 1,024 multiplicação 1,024 multiplicação 8 bits. É muito fácil entender as camadas Poolen depois que entendemos como as camadas convolucionais funcionam. Seu objetivo é subamostrar, ou seja, diminuir, a imagem de entrada para reduzir a carga computacional, o uso de memória e o número de parâmetros, limitando assim o risco de sobreajuste. Assim como nas camadas convolucionais, cada neurônio na camada Poolen é conectado às saídas de um número limitado de neurônios na camada anterior, localizados dentro de um pequeno campo receptivo retangular. Como antes, você deve definir seu tamanho, o STRID e o tipo de preenchimento. No entanto, o neurônio de Poolen não tem pesos. Com a utilização de uma função de agregação, ele apenas une as entradas como a max ou a min. A figura 13.8 mostra uma max Poolen layer que é o tipo mais comum de camada Poolen. Neste exemplo, utilizamos um Poolen kernel 2 multiplicação 2, um STRID de 2, nenhum preenchimento. Note que apenas o valor máximo de entrada em cada kernel chega à próxima camada e as outras entradas são descartadas. Figura 13.8. Camada Max Poolen, kernel Poolen 2 multiplicação 2, STRID de 2 sem padding. Este é claramente um tipo muito destrutivo de camada. Sua saída será 2 vezes menor. Em ambas as direções, sua área será 4 vezes menor, descartando 75% dos valores de entrada, mesmo com um minúsculo kernel 2 multiplicação 2 e um incremento de 2. A camada de Poolen funciona de forma independente em todos os canais de entrada. Portanto, a profundidade de saída é a mesma de entrada. Você pode alternativamente agrupar a dimensão de profundidade, como veremos a seguir, caso em que as dimensões espaciais da imagem, altura e largura permanecem inalteradas, mas o número de canais é reduzido. É muito fácil a implementação de uma camada Max Poolen no TensorFlow. O código a seguir cria uma camada Max Poolen utilizando um kernel 2 multiplicação 2, STRID de 2 e 100. Padding, e em seguida, a aplica a todas as imagens no conjunto de dados. Hashtag carregue o conjunto de dados das imagens como acima. Hashtag crie um grafo com uma entrada x mais uma camada Max Poolen. X igual tf.placeholder, tf.float 32, shape igual none, 8 vid channels. Max underline pool igual tf.nn.max underline pool, x igual 1,2,2,1 STRIDs igual 1,2,2,1 padding igual valid. With tf.session, access. Output igual ses.run, max underline pool, feed underline dict igual, x. Dataset. plt.inshow, output 0.aship, np.in8, hashtag plota a saída da primeira imagem. plt.show. O argumento XYZ contém o formato do kernel ao longo de todas as 4 dimensões do tensor de entrada, byte size, 8 vid channels. O TensorFlow atualmente não suporta o agrupamento em múltiplas instâncias, então o primeiro elemento XYZ deve ser igual a 1. Além disso, tanto nas dimensões espaciais, altura e largura, quanto na de profundidade, ele não suporta o agrupamento, portanto XYZ1 e XYZ2 devem ser iguais a 1, ou XYZ3 deve ser igual a 1. Para criar uma camada Everett Poolen, utilize a função avg_pool em vez da max_pool. Agora você conhece todos os blocos de construção para criar uma rede neural convolucional. Veremos como montá-las. Arquitetura CNN. As arquiteturas CNN típicas empilham algumas camadas convolucionais, cada uma geralmente seguida por uma camada ReLU, depois uma camada Poolen, depois outras camadas convolucionais, mais ReLU, depois outra camada Poolen e assim por diante. A imagem fica cada vez menor à medida que avança pela rede, mas também fica mais e mais profunda, isto é, com mais mapas de características, graças às camadas convolucionais. Consulte a figura 13.9 no topo da pilha. Uma rede neural feed-forward regular é adicionada, composta de algumas camadas totalmente conectadas, mais reluz, e a camada final gera a previsão, por exemplo, uma camada softmax que gera probabilidades estimadas de classe entrada. Convolução Poolen. Convolução Poolen totalmente conectada. Figura 13.9. Arquitetura CNN típica. É um erro comum utilizar kernels de convolução muito grandes. Você pode obter o mesmo efeito de uma camada convolucional com um kernel 9 multiplicação 9 ao empilhar duas camadas com kernels 3 multiplicação 3 com muito menos cálculos e parâmetros.
Ao longo dos anos foram desenvolvidas variantes dessa arquitetura fundamental, levando a avanços surpreendentes no campo. Uma boa medida desse progresso é a taxa de erro em competições como o Desafio IUSGRURCO ImageNet, http://image-net.org, no qual as taxas de erro top 5 para a classificação de imagens caiu de 26% para menos de 3% em apenas 6 anos. As 5 primeiras taxas de erro são o número de imagens de teste para as quais as 5 principais previsões do sistema não incluíram a resposta correta. As imagens são grandes, 256 pixels de altura, e há 1000 classes, algumas das quais realmente sutis. Tente distinguir 120 raças de cães. Uma boa maneira de entender como as CNNs funcionam é observar a evolução das entradas vencedoras. Observaremos primeiro a arquitetura clássica LeNet 5, 1998, depois veremos 3 dos vencedores do desafio IUSGRURCO: AlexNet 2012, GoogleNet 2014 e ResNet 2015. Outras tarefas visuais. Houve um progresso impressionante também em outras tarefas visuais, como a detecção e localização de objetos e a segmentação de imagens. Na detecção e localização de objetos, a rede neural produz uma sequência de caixas delimitadoras em torno de vários objetos na imagem. Por exemplo, veja o artigo de 2015 de Maxine Okwab et al., https://gu.gl/zudvo, que produz um mapa de calor para cada classe do objeto, ou o artigo de 2015 de Russell Stewart et al., https://gugl-upuhl2, que utiliza uma combinação de uma CNN para detectar faces e uma rede neural recorrente para gerar uma sequência de caixas delimitadoras em torno delas. Na segmentação de imagem, a rede produz uma imagem geralmente do mesmo tamanho que a entrada, em que cada pixel indica a classe do objeto a qual pertence o pixel correspondente de entrada. Por exemplo, com o artigo de Evancheliamer et al. 2016, https://gu.gl/7reseql, LeNet 5. A arquitetura LeNet 5 é talvez a arquitetura CNN mais conhecida e, como mencionado anteriormente, foi criada por Ian LeCun em 1998 e amplamente utilizada para reconhecimento de dígitos manuscritos, NIST. É composta pelas camadas mostradas na tabela 13.1. Há alguns detalhes extras a serem observados. Item: imagens NIST têm 28 multiplicação 28 pixels, mas são preenchidas com zeros para chegar a 32 multiplicação 32 pixels e normalizadas antes de serem fornecidas à rede. O restante da rede não utiliza nenhum preenchimento, razão pela qual o tamanho continua encolhendo à medida que a imagem avança por ela. Item: as camadas comuns de agrupamento são um pouco mais complexas do que o normal. Cada neurônio calcula a média de suas entradas, multiplica o resultado por um coeficiente de aprendizado, 1 por mapa, adiciona um termo de polarização de aprendizado novamente, 1 por mapa, e finalmente aplica a função de ativação. Item: a maioria dos neurônios nos mapas C3 está conectada aos neurônios em apenas 3 ou 4 mapas S2 em vez de todos os 6 mapas S2. Veja a tabela 1 no documento original para detalhes. Item: a camada de saída é especial. Em vez de calcular o produto escalar das entradas e do vetor de peso, cada neurônio produz o quadrado da distância euclidiana em TRE, seu vetor de entrada, e seu vetor de peso. Cada saída mede o quanto a imagem pertence a uma determinada classe de dígitos. A função de custo de entropia cruzada é preferida, pois penaliza muito mais as previsões ruins, produzindo gradientes maiores e, portanto, convergindo mais rapidamente. O site de Ian LeCun, http://ian.lecun.com/, seção LeNet, apresenta ótimas demonstrações de classificação dos dígitos da LeNet 5. A arquitetura CNN AlexNet, http://gu.gl/mwrbrp, 9 venceu o desafio 2012 ImageNet. IUSGRURCO com vantagem, alcançou 17% de taxa de erro no top 5, enquanto o segundo melhor alcançou apenas 26%. Foi desenvolvida por Alex Krzyzewski, daí o nome Ilha Sutskever e Geoffrey Hinton, e foi a primeira a empilhar camadas convolucionais diretamente uma sobre as outras em vez de empilhar uma camada Poholen no topo de cada camada convolucional.
Se assemelha muito ao LeNet 5, apenas é muito maior e mais profunda. A tabela 13.2 apresenta essa arquitetura. Tabela 13.2. A arquitetura AlexNet. Os autores utilizaram duas técnicas de regularização que discutimos nos capítulos anteriores para a redução do sobreajuste. Para as saídas das camadas F8 e F9 primeiro, eles aplicaram o dropout com uma taxa de descarte de 50% durante o treinamento, e em seguida realizaram um aumento de dados através do deslocamento aleatório das imagens de treinamento por vários desvios, invertendo-as horizontalmente e alterando as condições de iluminação. A AlexNet também utiliza uma etapa de normalização competitiva imediatamente após a etapa RLU das camadas C1 e C3, chamada normalização de resposta local, LRN, em inglês. Essa forma de normalização faz com que os neuronews ativados mais fortemente inibam neuronews no mesmo local, mas em mapas de características vizinhos. Tal ativação 9. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks, Akrizeski et al. 2012. Competitiva foi observada em neuronews biológicos. Isso incentiva os diferentes mapas a se especializarem, separando-os e forçando-os a explorar uma gama mais ampla das características, melhorando a generalização. A equação 13.2 mostra como aplicar a LRN. Equação 13.2. Normalização de resposta local. B igual a IK mais alfa. J igual Jaixo. Jalto. AS. 2. Beta. Com. Jalto igual min mais R. 2. FN menos 1. Jaixo igual max 0. E R. 2. Item. B é a saída normalizada do neurônio localizado no mapa de características e, em alguma linha U e coluna V, observe que nesta equação consideramos apenas neuronews localizados nesta linha e coluna, então U e V não são exibidos. Item. A é a ativação daquele neurônio após o passo RLU, mas antes da normalização. Item. K, alfa, beta e R são hiperparâmetros. K é chamado de Bayes e R é chamado de depth radius. Item. FN é o número de mapas de características. Por exemplo, se R igual a 2 e um neurônio tiver uma forte ativação, ele inibirá a ativação dos neuronews localizados no mapa de características imediatamente acima e abaixo. Na AlexNet, os hiperparâmetros são definidos da seguinte forma: R igual a 2, alfa igual a 0,000002, beta igual a 0,75 e K igual a 1. Com a utilização da operação tf.nn.local_response_normalization do TensorFlow, esta etapa pode ser implementada. Uma variante do AlexNet chamada ZFNet foi desenvolvida por Matthew Zeiler e Rob Fergus e venceu o desafio IUSVRCO 2013. É essencialmente a AlexNet com alguns hiperparâmetros ajustados, número de mapas de características, tamanho do kernel, string, etc. GoogleNet. A arquitetura GoogleNet, http://gu.gl/tcfzvs, foi desenvolvida por Christian Szeged e Alameda da Google Research. 10 e venceu o desafio IUSVRCO 2014 deixando a taxa de erro do top 5 abaixo de 7%. Esse ótimo desempenho se deu em grande parte pelo fato de que a rede era muito mais profunda que as CNNS anteriores. Veja a figura 13 de novembro. Isso foi possível graças a subredes chamadas módulos Inception 11 que possibilitam que o GoogleNet utilize parâmetros muito mais eficientemente do que as arquiteturas anti-10, Going Deeper with Convolutions, Szeged et al. 2015. 11 No filme A Origem do inglês, Inception de 2010, os personagens continuam se aprofundando em camadas múltiplas de sonhos, daí o nome desses módulos. O GoogleNet na verdade tem 10 vezes menos parâmetros que a AlexNet, cerca de 6 milhões em vez de 60 milhões. A figura 13 de outubro mostra a arquitetura de um módulo de criação. A notação 3 multiplicação 3 mais 2S significa que a camada utiliza um kernel 3 multiplicação 3, string de 2 e pad de Insane. Primeiro o sinal de entrada é copiado e alimentado em 4 camadas diferentes. Todas as camadas convolucionais utilizam a função de ativação RLU. Observe que o segundo conjunto de camadas convolucionais utiliza diferentes tamanhos de kernel, 1 multiplicação 1, 3 multiplicação 3 e 5 multiplicação 5, permitindo que eles capturem padrões em diferentes escalas. Observe também que cada camada utiliza um string de 1 e pad de Insane, até mesmo a camada Max Poolen, portanto todas as suas saídas têm a mesma altura e largura de suas entradas. Isso possibilita a concatenação de todas as saídas ao longo da dimensão de profundidade na camada final depth concat, isto é, empilhar os mapas de todas as 4 camadas convolucionais superiores.
Com a utilização da operação TF.concat, com axis igual 3, eixo 3 é a profundidade, essa camada de concatenação pode ser implementada no TensorFlow. Figura 13 de outubro. Módulo Inception. Você pode se perguntar por que os módulos de criação têm camadas convolucionais com núcleos 1 multiplicação 1. Já que olham apenas um pixel por vez, certamente essas camadas não podem capturar nenhuma característica. Na verdade, essas camadas servem dois propósitos. Item primeiro, para que sirvam como camadas de gargalo. Elas são configuradas para exibir muito menos mapas do que suas entradas, o que significa que reduzem a dimensionalidade. Isso é particularmente útil antes das convoluções 3 multiplicação 3 e 5 multiplicação 5, já que essas camadas são muito dispendiosas em termos computacionais. Item segundo, cada par de camadas convolucionais, 1 multiplicação 1, 3 multiplicação 3 e 1 multiplicação 1, 5 multiplicação 5, age como uma única e poderosa camada convolucional capaz de capturar padrões mais complexos. De fato, em vez de varrer um classificador linear simples pela imagem, como faz uma única camada convolucional, este par de camadas convolucionais varre uma rede neural de duas camadas pela imagem. Em suma, você pode pensar em todo o módulo de criação como uma camada convolucional bombada, capaz de produzir mapas que capturem padrões complexos em várias escalas. O número de kernels convolucionais para cada camada convolucional é um hiperparâmetro. Infelizmente, isso significa que você terá mais 6 hiperparâmetros para ajustar para cada camada de criação adicionada. Agora veremos a arquitetura CNN do GoogleNet. Veja a figura 13 de novembro, o GoogleNet. É tão profundo que tivemos que representá-lo em 3 colunas, mas na verdade ele é uma pilha alta que inclui 9 módulos Inception, as caixas com os peões, o número de mapas produzidos por cada camada convolucional e cada camada Poolen é mostrado. Antes do tamanho do kernel, o número de mapas gerados por cada camada convolucional no módulo na mesma ordem da figura 13 de outubro, representa os 6 números nos módulos iniciais. Observe que todas as camadas convolucionais utilizam a função de ativação ReLU, maxpool, 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 convolução, convolução, norma de resposta local, norma de resposta local, entrada, convolução, AVG-pool, maxpool, dropout, softmax, 1000 unidades, totalmente conectadas, módulo Inception, figura 13 de novembro, arquitetura GoogleNet. Analisaremos essa rede. Item. As duas primeiras camadas dividem a altura e a largura da imagem por 4 tanto sua área é dividida por 16 para reduzir a carga computacional. Item. Em seguida, a camada de normalização de resposta local garante que as camadas anteriores aprendam uma ampla variedade de características, conforme discutido anteriormente. Item. Seguem-se duas camadas convolucionais onde a primeira atua como uma camada de gargalo. Você pode pensar neste par como uma única camada convolucional mais inteligente como explicado anteriormente. Item. Novamente, uma camada de normalização de resposta local garante que as camadas anteriores capturem uma ampla variedade de padrões. Item. Em seguida, novamente para acelerar os cálculos, uma camada Max Poolen reduz a altura e a largura da imagem em 2. Item. Em seguida vem a pilha alta de 9 módulos de criação, intercalados com um par de camadas Max Poolen para reduzir a dimensionalidade e acelerar a rede. Item. Então, a camada média de Poolen utiliza um kernel do tamanho dos mapas, com pad de invalid produzindo mapas 1 multiplicação 1. Essa estratégia surpreendente é chamada de Global Average Poolen. Ela efetivamente força as camadas anteriores a produzir mapas que são, na verdade, mapas de confiança para cada classe de destino, já que outros tipos de características seriam destruídos pela etapa média. Isso torna desnecessário ter várias camadas totalmente conectadas no topo da CNN, como na AlexNet, reduzindo consideravelmente o número de parâmetros na rede e limitando o risco de sobreajuste. Item. As últimas camadas são autoexplicativas. Dropout para regularização, depois, uma camada totalmente conectada com uma função de ativação softmax para gerar probabilidades estimadas de classe. Este diagrama é um pouco simplificado. A arquitetura GoogleNet original também incluiu 2 classificadores auxiliares conectados ao terceiro e ao sexto módulos Inception. Ambos foram compostos por uma camada Average Poolen, uma camada convolucional, 2 camadas totalmente conectadas e uma camada de ativação softmax. Sua perda reduzida em 70% foi adicionada à perda total durante o treinamento. O objetivo era combater o
problema dos vanishing gradients e regularizar a rede. No entanto, foi demonstrado que o seu efeito foi relativamente pequeno. ResNet. Por último, mas não menos importante, o vencedor do desafio IUSVRCO 2015 foi a Residual Network, http://gu.gl/4PUHU5, ou ResNet, desenvolvida por KMRE. Ao 12, que apresentou uma surpreendente taxa de erro nos top 5 abaixo de 3,6%, usando uma CNN extremamente profunda composta por 152 camadas. A chave para poder treinar uma rede tão profunda é utilizar conexões SIP, também chamadas de shortcuts. Connections, o sinal fornecido a uma camada também é adicionado à saída de uma camada localizada um pouco acima da pilha. Veremos por que isso é útil. Ao treinar uma rede neural, o objetivo é fazer com que ela modele uma função-alvo Hx. Se você adicionar a entrada X à saída da rede, isto é, adicionar uma conexão SIP, então a rede será forçada a modelar função X igual a Hx em vez de Hx, o que é chamado residual learning. Veja a figura 13 de dezembro. Entrada. Camada 1. Camada 1. Camada 2. Camada 2. Conexão SIP. Figura 13 de dezembro. Residual learning. Quando você inicializa uma rede neural regular, os seus pesos estão próximos de zero. Então a rede apenas produz valores próximos de zero. Se você adicionar uma conexão SIP, a rede resultante exibirá apenas uma cópia de suas entradas. Em outras palavras, ela inicialmente modela a função de identidade, acelerando consideravelmente o treinamento se a função de destino estiver razoavelmente próxima da função identidade, o que geralmente é o caso. Além disso, se você adicionar muitas conexões SIP, a rede pode começar a fazer progresso mesmo se várias camadas ainda não começaram a aprender. Veja a figura 13. Graças às conexões SIP, o sinal pode passar facilmente por toda a rede. A rede residual profunda pode ser vista como uma pilha de unidades residuais, sendo que cada uma delas é uma pequena rede neural com uma conexão SIP. 12 Deep Residual Learning for Image Recognition, Re 2015. Unidades residuais. Camada próxima ao seu estado inicial. Camadas com saídas próximas de zero e que bloqueiam a retropropagação. Figura 13. Rede neural profunda regular, esquerda, e rede residual profunda, direita. Agora veremos a arquitetura ResNet. Veja a figura 14. Na verdade, ela é surpreendentemente simples. Ela começa e termina exatamente como GoogleNet, mas sem uma camada de dropout, e entre elas há apenas uma pilha muito profunda de unidades residuais simples. Cada unidade residual é composta por duas camadas convolucionais, com normalização por lote BN, ativação ReLU com a utilização de kernels 3 multiplicação 13, com a preservação de dimensões espaciais, STRID de 1 e PAD de Insane. Unidade residual profundo, 1000 unidades, totalmente conectadas. Norma do lote. Figura 14. Arquitetura ResNet. Note que o número de mapas é dobrado em poucas unidades residuais, ao mesmo tempo em que sua altura e largura são reduzidas pela metade, utilizando uma camada convolucional com STRID de 2. As entradas não podem ser adicionadas diretamente às saídas da unidade residual quando isso acontece, pois elas não têm o mesmo formato. Por exemplo, esse problema afeta a conexão SIP representada pela seta tracejada na figura 14. Para resolver este problema, as entradas são passadas através de uma camada convolucional de multiplicação 1 com STRID de 2 e o número certo de mapas de saída. Veja a figura 15. Convolução. ReLU. DN. ReLU. DN. Figura 15. Conexão SIP. Ao alterar o tamanho e a profundidade do mapa de características, a ResNet 34 é a ResNet com 34 camadas, contando apenas as camadas convolucionais, e uma camada totalmente conectada, contendo 3 unidades residuais que geram 64 mapas, 4 RUs com 128 mapas, 6 RUs com 256 mapas e 3 RUs com 512 mapas. ResNets mais profundas do que isso, como a ResNet 152, utilizam unidades residuais ligeiramente diferentes. Em vez de 2 camadas convolucionais 3 multiplicação 3 com, digamos, 256 mapas de características, elas utilizam 3 camadas convolucionais. Primeiro uma camada convolucional 1 multiplicação 1 com apenas 64 mapas de características, 4 vezes menos
que atua como uma camada de gargalo como já discutido, em seguida uma camada 3 multiplicação 3 com 64 mapas e finalmente, outra camada convolucional 1 multiplicação 1 com 256 mapas, 4 vezes 64, que restaura a profundidade original. A ResNet 152 contém 3 dessas RUs, que geram 256 mapas, em seguida 8 RUs com 512 mapas, uma impressionante 36 RUs, com 1024 mapas e finalmente, 3 RUs com 2048 mapas. Como você pode ver, com vários tipos de arquitetura surgindo a cada ano, a área está mudando rapidamente. Uma tendência clara é que as CNNs se aprofundem cada vez mais, além de também estarem ficando mais leves e exigindo menos parâmetros. No momento, a arquitetura ResNet é a mais poderosa, e sem dúvida, a mais simples então. É realmente a que você deve utilizar por enquanto, mas continue checando o desafio da USVCRCO a cada ano. Com uma impressionante taxa de erro de 2,99%, a vencedora de 2016 foi a equipe Trinxocean da China. Para tanto, eles treinaram combinações dos modelos anteriores e os uniram em um ensemble. A taxa de erro reduzida pode, ou não, dependendo da tarefa, valer a complexidade extra. Verifique outras arquiteturas, em particular a VGGNet, http://gu.gl/QCMJXQ, fecha parênteses 13 vice, campeã do desafio USVCRCO 2014, e a Inception V4, http://gu.gl/AC2VBP, fecha parênteses 14, que mescla as ideias da GoogleNet e da ResNet e alcança uma taxa de erro de 3% no top 5 na classificação do ImageNet. Não há realmente nada de especial na implementação das várias arquiteturas CNN que acabamos de discutir. Vimos anteriormente como construir todos os blocos de construção individuais, então você só precisa montá-los para criar a arquitetura desejada. Construiremos uma CNN completa nos próximos exercícios e você encontrará um código de trabalho completo nos notebooks da Jupyter. Operações de convolução do TensorFlow. O TensorFlow também oferece alguns outros tipos de camadas convolucionais. Item tf.layers.com 1D cria uma camada convolucional para entradas 1D, o que é útil, por exemplo, em uma sentença que pode ser representada como um array 1D de palavras e o campo receptivo abrange algumas palavras vizinhas no processamento de linguagem natural. Item tf.layers.com 3D cria uma camada convolucional para entradas 3D, como scan, 3D PET. Item tf.nn.atrows com 2D cria a Atrows Convolutional Layer. Atrows significa com buracos. Em francês, inserir linhas e colunas de zeros, isto é buracos, equivale a utilizar uma camada convolucional regular com um filtro dilatado. Por exemplo, o filtro multiplicação 3 igual a 1,23 pode ser dilatado com uma taxa de dilatação de 4, resultando em um filtro dilatado 1,000200003, permitindo que a camada convolucional tenha um campo receptivo maior sem nenhum preço computacional e sem utilizar parâmetros extras. 13 Very Deep Convolutional Networks for Large Scale Image Recognition K. Simonian Indias e Serman, 2015. 14 Inception V4 Inception Reasoning and the Impact of Residual Connections on Learning C. Seged et al. 2016. Exercícios. Item tf.layers.com 2D transpose cria uma camada convolucional de transposição, às vezes chamada de camada desconvolucional, 15 que aumenta a amostragem upsample de uma imagem inserindo zeros entre as entradas. Então você pode pensar nisso como uma camada convolucional comum usando um stride fracionário. A upsampling tem sua utilidade, por exemplo, na segmentação da imagem. Em uma CNN típica, os mapas ficam cada vez menores à medida em que você avança na rede. Então, para produzir uma imagem do mesmo tamanho de sua entrada, você precisará de uma camada de upsampling. Item tf.nn.depthviz com 2D cria uma camada convolucional em profundidade que aplica cada filtro para cada canal de entrada individual de forma independente. Assim, se houver filtros FN e canais de entrada FN, ela produzirá FN multiplicação FN mapas. Item tf.layers.separable com 2D cria uma camada convolucional separável que primeiro age como uma camada convolucional profunda, então aplica uma camada convolucional de multiplicação 1 aos mapas resultantes, possibilitando a aplicação de filtros a conjuntos arbitrários.
de canais de entrada. Exercícios. Quais são as vantagens de uma CNN sobre uma DNN totalmente conectada para a classificação de imagens? 2. Considere uma CNN composta por 3 camadas convolucionais, cada uma com kernels 3 multiplicação 3, um strid de 2 e pad de Insane. A camada inferior gera 100 mapas. A do meio gera 200 e a de cima 400. As imagens de entrada são RGB de 200 multiplicação 300 pixels. Qual é o número total de parâmetros na CNN? Se estivermos utilizando float de 32 bits, quanto de RAM essa rede exigirá ao fazer uma previsão para uma única instância? E quando treinamos em um mini-lote de 50 imagens? 3. Se sua GPU ficar sem memória durante o treinamento de uma CNN, quais são 5 coisas que você poderia tentar para resolver o problema? 4. Por que você adicionaria uma camada Max Pooling em vez de uma camada convolucional com o mesmo strid? 5. Quando você adicionaria uma camada de normalização de resposta local? 6. Você pode citar as principais inovações na AlexNet em comparação com a LeNet. 5. E as principais inovações da GoogleNet e da ResNet? 7. Construa sua própria CNN e tente atingir a maior precisão possível no MNIST. 15. Este nome é bastante enganador, já que esta camada não realiza uma desconvolução, que é uma operação matemática bem definida, o inverso de uma convolução. 8. Classificando imagens grandes utilizando o Inception V3. Abaixe algumas imagens de vários animais. Carregue-as no Python por Ezen. Plug utilizando a função matplotlib.image.minc.imread ou a função cip mis.imread. Redimensione e ou corte as em 299 multiplicação 299 pixels e garanta que elas tenham apenas 3 canais RGB sem o de transparência. As imagens que foram treinadas no modelo Inception foram pré-processadas para que seus valores variem de -1,0 a 1,0, então você deve garantir isso também para as suas. Faça o download do modelo mais recente do Inception V3. O ponto de verificação está disponível em https://gu.gl/25udf7. A lista dos nomes das classes está disponível em https://gu.gl/brxrtz. Mas você deve inserir uma classe background no início. Se cria o modelo Inception V3 chamando a função Inception_V3, como mostrado abaixo. Isto deve ser feito dentro de um escopo do argumento criado pela função Inception_V3_Argentina_Scope. Você também deve configurar is_training igual false e no underline classes igual 1001 da seguinte forma: from tensorflow.contrib.slim.nets import Inception. Import tensorflow.contrib.slim as slim. X igual tf.placeholder, tf.float 32, shape igual, none, 299, 3, name igual x, with slim.argentina_scope, inception.v3_argentina_scope, logits and points igual inception.v3, x, no underline classes igual 1001, is_training igual false. Predictions igual end_points predictions. Saber igual tf.train.saver. Abra uma seção e utilize o saber para restaurar o ponto de verificação do modelo pré-treinado que você baixou anteriormente. Execute um modelo para classificar as imagens que você preparou. Exiba assim principais previsões para cada imagem junto com a probabilidade estima. Qual é a acurácia do modelo? 9. Transferência de aprendizado para classificação de imagens grandes. Crie um conjunto de treinamento contendo pelo menos 100 imagens por classe. Se, por exemplo, você pode classificar suas próprias imagens com base no local, praia, montanha, cidade, etc., ou, como alternativa, utilizar apenas um conjunto de dados existente como conjunto de dados das flores, https://gu.gl. EGJVXZ, ou dos locais do MIT, http://places.xaiu.mit.edu/ requer registro. E é enorme. Escreva uma etapa de pré-processamento que redimensionará e recortará imagem em 299 multiplicação 299 com alguma aleatoriedade para o aumento de dados. Exercícios. Se utilizando o modelo Inception V3 pré-treinado do exercício anterior, congele
todas as camadas até a camada de gargalo, ou seja, a última camada antes da camada de saída, e substitua a camada de saída pelo número apropriado de saídas. Para sua nova tarefa de classificação, por exemplo, o conjunto de dados das flores tem 5 classes mutuamente exclusivas, então a camada de saída deve ter 5 neuronews e utilizar a função de ativação softmax. Divida seu conjunto de dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de testes. Treine o modelo no conjunto de treinamento e o avalie no conjunto de testes. 10. Acesse o tutorial DeepDruid do TensorFlow, https://gu.gl/4b2s6g, fecha parênteses. É uma forma divertida de se familiarizar com várias formas de visualizar os padrões aprendidos por uma CNN e de gerar arte com a utilização do aprendizado profundo. Soluções para estes exercícios estão disponíveis no apêndice A.